Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma pequena encenação de um professor chegando, professora, né? Para o seu primeiro dia de aula com os seus novos aluninhos. Primeiro, o professor, bom né gente? Aquele professor que realmente está preparado, ele já preparou a sua aula em casa, não é? E essa aula é dinâmica, é rápida, porque pode ser que ele não tenha tanto tempo assim para expor a sua aula, não é? Deixa eu arrumar o meu um pouquinho mais baixo, que eu hoje vou falar sentada, não é? Então, essa professora que eu estou falando em questão, já muito preparada, já preparou toda a sala de aula, cada carteirinha já está com o seu caderninho, não é, gente? Cada aluninho já com o seu nominho, verdade, já encapou os cadernos, colocou lá aquela etiqueta com os nomes dos alunos. Sim, porque ela já tem a lista dos alunos em mãos. Então, quando ela tem a listinha dos alunos que ela vai dar aula, ela já tem lá o nome certinho de cada aluno e ela vai fazer as etiquetas, não é? Belezinha, e colar no caderno de cada um. Dessa forma, ela já preparou essa sala e deixa o caderno com o nome do aluno em cada lugar. Por quê? Porque quando o aluno entrar, ele já vai procurar qual é a sua carteira. Se ele vai procurar qual é a sua carteira pelo nome da etiqueta, você já vai sondando se essa criança sabe o nome dela. Olha que interessante. Sempre fazia isso, viu, gente? Então, quando a criança vem lá com a mãe na fila, não é? Tá lá fora, você pega os seus aluninhos e vai para dentro da sala de aula. Eu fazia sempre assim, pedia para que eles ficassem um pouco na frente e cada um ia escolhendo o seu lugar para sentar. Claro que tinha todo aquele alvoroço de primeiro dia, não conhecer a professora, temos que agarrar da mãe, não querer largar da mãe, que medo, minha mãe vai deixar eu aqui e não vai buscar. Então, eu tenho que ter toda essa paciência, não é? E insistir para que a mãe logo deixe o filho na sala e vá embora. Porque quanto mais ela permanece do lado dele, mais a criança vai chorar. Porque o choro é uma forma que ele acha que pode convencer a mãe de que ele não quer ficar naquele lugar. E dessa forma ele vai chorar, vai falar que não quer ficar, agarra mesmo na mãe, não é? E a professora ali não sabe o que dizer, o que fazer. Muito importante também, na hora desse não sei o que fazer com essa criança que não quer ficar, eu ter um livrinho de história na mão. Por quê? Quanto mais ele for criativo, quanto mais ele tiver figuras, mais você pode estar falando, olha, a tia vai começar contando história. Eu vou contar essa historinha e depois a mamãe já vai vir buscar você. Vamos sentar para ouvir história? E tem muitas crianças que também gostam da palavra brincar. Ah, nós vamos brincar, você não quer brincar também? Aí você já tem em mãos um brinquedo qualquer. Eu gostava muito de brinquedos assim, olha. Um elefantinho, tá? Um ursinho, sempre um bichinho de pelúcia bem fofinho. Que eu chegava e falava para eles, olha, eu vou contar história, nós vamos brincar com o bichinho, né? Pode ver que esse aqui, ó, gente, esses bichinhos da Parmalat, eles eram uma graça. Por quê? Porque tinha jeito de você enfiar o seu dedo nas patinhas dele, olha,
o dedinho, ó, e o dedão. E o que você fazia com isso? Você interagia com a criança. Olha lá, ele põe a mãozinha assim, não é? Ele segura um pouco a tromba. Quer dizer, chamava a atenção da criança no primeiro momento, né, gente? Você não quer brincar com o elefantinho? Ele tá triste. Ele quer que você entre na sala. É mesmo? Eu gosto muito de você. Aí você faz assim com o elefante e já começa a brincar com a criança. Quando você vai nessa vibe, né, gente, de essa vibração, com essa energia positiva, com esse jeitinho seu, a criança vai saindo um pouquinho de perto da mamãe. Pega na minha trombinha, na minha orelhinha. Você quer brincar comigo? Eu quero brincar com você. Aí ela já vai se soltando. Pode ser que ela vai parando de chorar. Apesar que eu tinha um aluno uma vez, gente, que ele chorava, mas ele chorava que a mãe tinha que vir buscar ele, de tanto que ele chorava. Aí eu comecei a perceber que ele chorava de propósito, porque ele sabia que a mãe dele ia vir buscar. O que eu fiz? Aí eu combinei com a mãe, falei, mãe, você fica lá fora um pouco, quando ele falar que começar a chorar, eu falo que você está ali fora, não é? Você está esperando ele. E foi isso que a mãe fez, como ela tinha, né, uma disponibilidade, né, gente, de esperar um pouco, porque tem mãe que já vai trabalhar e já deixa o filho ali, gente, tá com pressa. Mas outra, talvez, né, tenha uma disponibilidade melhor, que ela vá trabalhar naquele horário e ela fica um pouquinho até o filho ir se soltando e se apegando mais à sala de aula. Mas para o meu aluno se apegar à sala de aula, gente, veja bem, eu tenho que ter coisas na sala de aula que vá chamar a atenção dessa criança. E hoje em dia, cada vez mais, está difícil para fazer isso, viu? Por quê? Porque as nossas telas interativas, que são o celular, elas trazem uma infinidade de desenhos coloridos, tudo que a criança, joguinhos, né, gente? Aqueles joguinhos, tudo que a criança já vai interagir com aquilo ali, vai ficar assistindo, vai ficar, né? Então, presta atenção nisso aí, viu, mãe? Porque eu conheço uma criança que, tava com o olhinho assim, ó, tudo juntinho aqui, já ficando, né, com o olhinho perto, assim, gente, com aquele estrabismo que fala. Por quê? Porque ela estava muito concentrada só na telinha ali do celular, ok? Por isso que é importante dosar muito bem isso aí para a sua criança de 5, 6 anos, viu? Então, essa criança sentindo que o ambiente na sala é propício, é um ambiente gostoso, a professora é boazinha, é simpática, ele vai querer ficar com esse animalzinho de pelúcia, brincar. Porque, na verdade, para a criança tocar, pegar, ainda é muito mais interessante do que ela ver ali pela tela do celular. Então, faça dessa forma que vai dar tudo certinho. Claro que tem sempre aquela mãe que demora mais na porta, né, gente? Ai, o meu filho, ele não pode fazer isso, o meu filho não pode fazer aquilo, olha, você precisa deixar ele no banheiro porque isso. Então, aquela mãe já vai dando as dicas de como tá mexendo com o filho dela. Ouça com atenção, ouça muito com atenção. Eu até tinha em mãos sempre uma cadernetinha, sabe? Um caderninho mesmo, era bem assim tradicional. Quando a mãe falava, eu já pegava, buscava no meu caderno o nome da criança. Ah, ele, olha, faz isso. Olha, ele não se retém o xixi, ele precisa ir ao banheiro. Olha, então eu já ia marcando todas aquelas características da criança. Por quê? Quando a criança falasse, eu já sabia se era uma mentirinha, uma coisa que ela queria fugir para fora, né, gente, para dar aquele passeio, ou realmente ela precisa ir no horário, de hora em hora, aqueles horários, para que ela não faça, não fuja, né, gente, não saia na sala e venha constranger essa criança. Porque, gente, por favor, o que mais constrange uma criança, ela fica muito chateada, ela fica com
vergonha é escapar um xixi dentro da sala de aula. Para ela, gente, isso é o fim. Por que é o fim? Porque os outros riem, os outros vão achar, vão fazer graça. E essa graça, a criança chega a ter traumatizá-la. É verdade. Eu conheço um menino que, né, lá na sala de aula, eu não lembro bem o nome dele, se era Mateus, uma coisa assim, que ele era uma criança dócil, só que ele era muito acanhado, sabe, com muita vergonha. E o que acontece? Ele pegou e se entendeu totalmente brincando, né, brincando com as coisas, olhando bichinhos, pintando, nessas atividades assim iniciais, que ele acabou deixando escapar, você entendeu? Escapou e molhou. Mas o que aconteceu? Eu cheguei com a minha dinâmica, tá? Eu tava com a garrafinha de água. Ai, desculpa! Nossa, gente, eu derrubei um pouco da minha garrafinha de água nele. Ai, nossa, como eu sou desastrada. E as crianças riem, mas não dele, e sim do seu desastre. E você dá um jeitinho, pede lá para uma agente escolar, levar essa criança ao banheiro, ligar para a mãe para trazer um outro shortinho, né? Então, isso acaba não constrangendo essa criança, porque se ela ter esse constrangimento logo no começo, gente, ela vai ficar muito envergonhada. E depois, tudo aquilo que você fez para conquistar essa criança, acaba caindo por terra. Por quê? Porque quando a mãe chega para buscá-la, ela vai falar, não quero vir mais nessa escola, ficaram dando risada de mim, e você entendeu? E a queixa dela é verdadeira. Por quê? Por mais que você repreende os pequeninos, eles vão rir, eles vão achar aquela situação engraçada, mas para aquele que está sofrendo, né, gente, não é nada engraçado. Assim como tem criança mesmo que está brincando e o outro, por gracinha, não é, gente? Passa o pé e derruba essa criança. E essa criança, gente, fica totalmente desconcertada. Claro, ela vai chorar, nem tanto porque machucou, mas porque o outro não pode fazer isso com ela. Ela não aceita que ele faça isso com ela. Então, você também tem que ter um bom jogo de cintura, você chegar, tá falando para essa criança que derrubou. Primeiro você vai lá ver se ele machucou, né? Aí você vai estar falando para o outro, desculpa, pede desculpa agora para o seu amiguinho. Você machucou ele, você gostaria que ele fizesse isso com você? Ele vai falar, não, então não pode fazer com ele. Pede desculpa para ele agora. Eu tinha um aluninho que ele era tão resistente a esse negócio de pedir desculpa. Nossa, ele não pedia. Eu falava, pô, agora então você vai sentar aqui nessa cadeirinha. Gente, eu tinha uma cadeirinha que ela era preparada. Não era uma cadeirinha, sabe, do castigo. Eu falava sempre, já deixava bem claro para os meus pais, que era a cadeirinha do pensar. Do pensar por quê? A criança iria pensar naquela atitude errada que ela estava tomando e depois pedir desculpa para o seu coleguinha. A maioria das vezes, claro, funcionava. Por quê? Quando ele sentia que estava lá numa atividade gostosa e ele estava de costa, ele não podia olhar. Estava uma atividade de pintura, estava numa atividade de colorir, de pintar com tinta, massinha de modelar. Então aquilo, gente, aquilo para ele, eu não quero ficar sem. Desculpa, desculpa. Tinha muitos que já levantavam, já vinha no colega. Ai, desculpa, não vou fazer mais. Dá um abraço nele. Isso é importante, gente. Eles são pequeninos. Lembra quando não podia mais abraçar, não podia mais tocar? Essa Covid, essa doença, né, ordinária, eu digo, que veio aí para acabar com esse tete a tete, com esse abraço, não é, gente? O pegar na mão, o acariciar. Infelizmente tivemos essa parte aí, não é? Foi bem nessa época que eu comecei a tirar licenças, eu não conseguia mais.
Sabe, gente, eu não suportei o peso de ficar em casa dando aula. Eu era tão assim de pegar, eu era tão de brincar com a criança de perto. E aquelas atividades pelo computador foram me deixando louca. Sim, gente, me deixando agitada. Eu entrei em depressão e não saía mais. Eu não conseguia mais fazer atividade. Então você vê como que a criança sofreu com essa, né? Eu falo que é uma leva que veio carregando um monte de entes queridos da gente. Eu acredito, meu irmão. Então, aquilo também tirou da criança, gente, esses anos de confiança, esses anos de interação com os outros da sala e principalmente com o professor. Porque a professora interagia ali pela internet, não era a mesma coisa que ela chegar, ela pegar, ela apertar, ela falar, olha, senta aqui, olha meu lindo, olha como você é fofo. E olhar nos olhos, pronunciar as palavrinhas e sílabas olhando para a criança. Então, para o meu vídeo não ficar mais tão longo, eu estava querendo falar disso, só disso para vocês, que é entrar na sala de aula preparada, preparar os materiais que a sua criança precisa. Claro, né, gente? Tem disciplinas? Tem conteúdos, muitos conteúdos que você precisa dar para o seu aluno. Mas o principal é você estar fazendo uma boa acolhida. Uma vez que você acolheu bem a sua criança dentro da sala, você já está com, eu falo assim, metade do caminho andado. É isso mesmo, criança precisa brincar, não é só trabalhar. Trabalhar que eu digo aí, viu, gente, é o trabalho escolar, é a lição, é o dia a dia você pegando ali para que o seu aluninho aprenda. Mas brincar também faz parte. Verdade, elefantinho. E eu gostaria de dar outro recado para você, criança. Vem brincar comigo. Eu vou estar aqui para conversar bastante com você. Então eu vou conversar bastante com o nosso elefantinho interativo aqui, para que você compreenda que o brincar também faz parte. Quando você chegar lá na letrinha E de elefante, eu sou o elefante Hélio. Você já vai até falar, né, que Hélio não começa com ele, começa com H. Gente, fique então com Deus e que você tenha uma boa acolhida ao seu aluno aí, a sua aluninha. Trate ele com respeito, que ele vai estar retribuindo respeito para você. Trate ele com amor, ele estará oferecendo amor também para você, ok? Então fique então com um beijo meu, um beijo especial meu, o seu elefante Héliozinho. Tchau, gente. Tchau. Até mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje falando de acolhida. Ah, que delícia acolher bem o seu aluninho para que ele fique com você o ano inteiro. Ah, é bom, não é? Um beijo estalado, um abraço apertado e até mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje, conversando com a professora Cida e o elefantinho Hélio.